Qual a visão da igreja sobre as coisas do mundo? A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Ayrton Santos e hoje você vai aprender qual é a nossa visão sobre as coisas do mundo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais um tema do nosso curso de integração. E hoje o tema é sobre as coisas do mundo. Qual é a nossa visão sobre as coisas do mundo? Eu quero, antes de dar início aqui no nosso tema, deixar um texto para você, que é 1 João capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, esse texto, nós percebemos que o nosso coração, ele é único, e esse coração, ou ele ama as coisas do mundo, ou ele tem o amor pelas coisas do mundo, ou ele tem o amor de Deus dentro dele. Não tem como amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Não tem como servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Porém, esse assunto tem alguns desdobramentos e eu quero aqui tratar junto com vocês. Primeiro, eu gostaria que você fizesse a reflexão e pensasse se essa frase está correta. Não é errado se te faz feliz. O que você acha dessa frase? Não é errado se te faz feliz. Você está feliz? Tô. Então não é errado. Pensa um pouco nessa frase. Na verdade, existem muitas coisas que são erradas e que nos fazem felizes por um pequeno período de tempo. Mas logo depois, nós sentimos a dor e o resultado do pecado, o vazio no nosso coração por fazer aquilo que é errado. Então, quando se trata de servir a Deus, em alguns momentos da nossa vida, nós não vamos estar tão satisfeitos com aquilo que nós temos que fazer. Porém, o resultado disso, sim, nos faz muito mais feliz e é uma felicidade perene, não é uma felicidade passageira como as coisas do mundo. O que é o mundo? O mundo é um sistema todo elaborado para nos afastar ou distrair das coisas de Deus. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Nem tudo que está no mundo é pecado, mas tudo lá faz parte do sistema maligno. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Como assim? Nem tudo que está no mundo é pecado, mas tudo que está lá é do maligno, é do diabo. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar um jogo de futebol. Assistir um jogo de futebol é pecado? O jogo de futebol é uma coisa do mundo, é uma coisa secular. É pecado? Não, não é pecado. Mas a partir do momento que você só faz aquilo, a partir do momento que aquilo toma o teu tempo, toma a tua mente, o tempo que era para você dedicar para a sua família, o tempo que era para você dedicar à oração, o tempo que era para você dedicar a Deus. De repente você passa horas vendo futebol ou qualquer outro esporte e essas horas em comparação com o tempo que você investe nas coisas de Deus é ínfima. Então você acaba se afastando das coisas de Deus por causa do entretenimento, por causa das coisas do mundo que tomam o teu tempo, roubam a tua mente, roubam o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Dizem por aí que tempo é dinheiro, mas o tempo não é dinheiro, o tempo é vida. Então, quando você investe tempo, você está investindo um pedaço da sua vida. Então, quantas pessoas deixam de ir para o culto para assistir um futebol? Quantas pessoas deixam de ir para o culto para curtir um filme, alguma coisa assim? Então, quando você começa a fazer um paralelo e começa a colocar na balança, né, o quanto nós dedicamos a nossa vida ao WhatsApp, Facebook, Instagram e a leitura bíblica, a meditação da palavra. Muitas vezes reunimos a nossa família para assistir um filme disso, daquilo outro, não importa o tema, mas não reunimos a nossa família para orar. Muitas vezes reunimos a nossa família para assistir um jogo de uma seleção ou alguma coisa assim, não é pecado? Não, não é pecado. Mas não reunimos a nossa família para lermos a Bíblia junto, que é a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor. Então, todo esse sistema muito bem elaborado é um sistema que rouba a tua atenção, rouba o teu tempo. Tudo que existe nas redes sociais é feito para te prender, para te segurar. Então, cabe a você vigiar e cuidar das coisas certas que têm que ser cuidadas. Bom, músicas, filmes, esportes, etc. Posso? É pecado? Não é pecado? Sim, você pode. Porém, tem algo que tem que ser levado em consideração, que é 1 Coríntios 6,12, que diz o quê? Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me é lícito. Eu posso todas as coisas, mas não vou me deixar dominar ou ser dominado por essas coisas. Eu tenho que ver o que pode me afastar ou me prejudicar no tocante à minha vida com Deus. Eu vou te dar um exemplo de músicas, tá? Existem músicas que elas são louvores de adoração a Deus. São as músicas que nós podemos colocar no culto, que adoram, que louvam e que bendizem ao Senhor. Existem músicas que elas não são louvores, mas elas estão dentro do mundo gospel.
né? São músicas que falam de amor, são músicas que falam de uma mensagem mais motivacional dentro do mundo cristão. E são músicas saudáveis também. Porém, às vezes não é tão interessante você ouvir só essas músicas e não é interessante colocar essas músicas no culto, porque são músicas que não levam Deus como se fosse o centro, não é? Mas são músicas gospel, são músicas do meio cristão. Então, existe o louvor de adoração a Deus, existe a música cristã, né? Existe a música secular, né? Um parabéns para você, uma música que ela fala, dando exemplo, né? Uma música que fala de amor, uma música romântica, que não há pecado nela, não há apologia nessa música que te impeça, não é, de ouvi-la, tudo bem? E existe a música realmente mundana, pecaminosa, que é a música que faz apologia ou que apoia práticas que vão contra a palavra de Deus. Então, é essa última, músicas que fazem apologia a adultério, a fornicação, a esse tipo de a sensualização, esse tipo de coisa, é óbvio que um cristão não deve ouvir. Com relação às músicas seculares que não fazem nenhum tipo de apologia ao pecado, mas tem uma mensagem poética, uma mensagem de amor, não há problema em se ouvir. Porém, lembra que eu te falei? São coisas que não te afasta de Deus, mas também não te aproxima e acaba roubando o teu tempo com Deus. Imagine se você só escutar essas músicas, não ouvir um louvor a Deus, não ouvir uma música de adoração, não separar um momento para adorar a Deus. A tua vida espiritual será uma vida espiritual rasa, uma vida espiritual seca, não é? E aí tem as músicas cristãs, que não são exatamente louvores, mas está dentro do meio cristão, né? São músicas boas de se ouvir, são músicas que não vai ferir de forma nenhuma o seu testemunho. Porém, quando se trata de louvar a Deus, quando se trata de adorar a Deus, é necessário que nós é necessário que nós utilizemos louvores de adoração a Deus, que coloca Deus no centro. Esportes, é pecado, não é? Se roubar o teu tempo para com Deus, você dedicar sua vida somente a isso e não dedicar o seu tempo a Deus, sim, você está errado. Filmes, depende. E aí vai estar ali mais ou menos dentro da questão que eu coloquei da música. Não é? Tem filme que não é legal você colocar para sua família assistir. Tá? Você vai perder 1, 2 horas, 3 horas do seu tempo ali, sendo que você poderia colocar algo mais interessante, algo baseado em fatos reais, que vai edificar a sua vida, ou mesmo uma história bíblica. Então tome cuidado com o tempo que você joga fora com as coisas do mundo. Bom, essa foi nossa aula sobre o que nós pensamos sobre as coisas do mundo. Se você tem alguma dúvida, você pode tirar na nossa live Tira Dúvidas. Deus te abençoe e até a próxima aula do nosso curso de integração.